livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 13, na parte A, diz assim: grande miséria é para o pai o filho insensato. Nos próximos dias, vamos falar um pouco a você que é filha. Mesmo que você já seja uma mulher adulta, casada, com suas responsabilidades, independente financeiramente de seus pais, abra o teu coração para esta palavra. Uma palavra direcionada a nós que somos filhos. E podemos direcionar também este aprendizado para o nosso relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Inicialmente falamos deste versículo 13 no livro de Provérbios, que fala sobre a insensatez do filho, de uma filha, e o que essa insensatez provoca no coração de um pai. Diz que ele se torna miserável. Na versão NVI, na Nova Versão Internacional, diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai. Então, quando nós, como filhos e filhas, nos comportamos de uma forma insensata em relação à palavra de Deus, há uma consequência não somente para a nossa vida, mas consequência para os nossos pais. E tem uma história na palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, sobre a história de um sacerdote chamado Eli, um homem que tinha 2 filhos. E a partir do versículo 12 do capítulo 2 de 1 Samuel, conta a história desses 2 filhos. Na minha Bíblia, o título está assim: Os crimes dos filhos de Eli. Eli, que era um sacerdote, um homem que administrava as coisas de Deus e que era um homem usado por Deus para falar ao povo de Deus, tem uma descendência, esses 2 filhos, que não honravam esse pai. E a própria palavra de Deus nos ensina, nos 10 mandamentos, que precisamos honrar pai e mãe com uma promessa. E essa promessa é que os nossos dias sejam prolongados, que os nossos dias sejam bem-aventurados. Por isso, há necessidade de uma renovação na sua mente, que é filha, para que o curso da sua vida seja removido para um caminho de bem-aventuranças, para um caminho que Deus deseja que você tenha, um caminho escolhido por Ele, mas que muitas vezes ignoramos este caminho por não honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que este pai e esta mãe não tenham uma real atitude, um real comportamento do que a palavra diz para ser, mas nós precisamos respeitá-los. Nós precisamos ter palavras brandas, palavras de respeito, palavras de honra para com os nossos pais. E diz assim a partir do versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Estes 2 homens, filhos de Eli, nasceram, conviveram e observaram o que o pai fazia, a função de seu pai, que era administrar as coisas de Deus. Este pai ensinava a outras pessoas sobre a palavra de Deus. Filhos de Eli, eles preferiram ter um caminho de desobediência, como ele diz aqui, filhos de Belial, filho daquele que é contra Deus, filho daquele que quer nos enganar e nos afastar e destruir o nosso relacionamento com Deus. Mas isso foi uma decisão desses filhos. Por quê? Porque Eli era um homem de Deus. Ele exercia os papéis devidos a ele na função de um sacerdote. Certo que a negligência de um pai e de uma mãe quanto a passar os ensinamentos aos seus filhos impacta na educação deste filho, mas nós não podemos usar essa trajetória quando nós atingimos um discernimento do que é bom e do que é certo, usá-las como justificativas para o nosso mau caminho. Quando já alcançamos este discernimento, nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Se eu quero seguir a Deus ou se eu não quero seguir os caminhos da verdade. Esses 2 filhos não desejaram seguir o caminho do pai, que era um homem de Deus. E diz assim, entre o versículo 13 e o versículo 16, descreve como estes filhos, que exerciam já o papel do sacerdócio, praticavam as regras
do sacrifício, que era a forma de se chegar até Deus na época. E eles praticavam de forma errada, eles contaminavam este ritual, esta prática. E no versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quando nós alcançamos como filhas um discernimento do certo e do errado, isso mostra que o importante é a nossa decisão como filhos de seguir a verdade de Deus, de buscar um relacionamento de entendimento e de intimidade com o nosso Pai maior, que é o nosso Deus. Estes meninos, mesmo com um pai sacerdote, e supondo que este pai não tenha passado adequadamente as observâncias de Deus para eles são chamados de filhos de Belial, caracterizado como aqueles que desprezavam a oferta do Senhor, desprezavam um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus. Então, como filhas, mesmo que você tenha tido uma caminhada de educação de seus pais para com você, não muito adequada em relação à palavra de Deus, hoje que você tem o discernimento, hoje que você sabe o que é certo e o que é errado, não pode usar essa falha de educação que você teve a partir dos seus pais como uma justificativa. Você precisa tomar uma decisão e dizer: hoje, mesmo com todas as falhas que eu tive com meu pai, com a minha mãe, eu preciso honrá-los, eu preciso mudar o meu pensamento e começar a honrá-los, respeitá-los, porque são meus pais. Bem como obedecer a palavra de Deus, mesmo que esta não tenha sido passada a mim no tempo de criança, no tempo de juventude. Mas hoje eu tomo essa decisão de honrar o meu pai e minha mãe, de respeitá-los, quem eles são, como meus pais, que Deus me concedeu como pais, e eu preciso honrar a palavra de Deus. Então, o que acontece se eu mudar o meu pensamento? Meus dias serão prolongados, os meus dias serão bem-aventurados. Então, há tempo de pedir perdão a Deus, há tempo de dizer: Pai, me perdoa por todas as vezes que eu falhei como filha, em desobediência, em palavras torpes aos meus pais, de uma forma desonrosa e desrespeitosa. Me perdoa também, Senhor, por usar este tempo como uma justificativa para que hoje eu não ande segundo os seus caminhos. Hoje eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida próspera, uma vida prolongada, porque eu decidi honrar os meus pais e honrar a palavra de Deus. Essa é a descrição dos meninos de Eli. Qual é a sua descrição como filha de um pai e de uma mãe, mesmo que seu pai tenha sido ausente ou a sua mãe tenha sido ausente? Mesmo assim, você não pode usar esta falta como uma justificativa para não cumprir a palavra de Deus, porque quando eu desonro os meus pais e não cumpro a palavra de Deus, consequências negativas de destruição podem acontecer na minha vida. Que Deus te abençoe e vamos continuar a refletir na vida destes meninos que tem como ensinamento para nós, para não agirmos como estes agiram. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.